E aí, meu povo livroníaco, hoje é dia de você se tornar um atalaia. Então vem conhecer o livro Querubins com a gente. Então, gente, o livro é este aqui. Eu disse que vocês vão se tornar atalaias, porque depois que você ler, você não vai ver as coisas do mesmo jeito. Esse livro aqui eu mostrei pra vocês no último Recebidos. Ele veio com um lindíssimo banner, um lindíssimo pôster. Eu vou colocar aqui embaixo pra você ver como ele é por dentro, porque ele é um excelente livro, muito bem feito, muito bem diagramado. E eu recebi ele lá da autora Marta Ricas, que escolheu a gente como parceiro esse ano. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu esperava muito bem desse livro, porque eu já tinha lido algumas coisas sobre ele, eu já tinha dado uma pesquisada, mas eu fiquei muito surpresa de verdade, porque excedeu muito a minha expectativa. Gostei pra caramba da história, gostei da forma que a autora escreve. E vale salientar o seguinte: essa história, ela narra acontecimentos em duas épocas. Uma época lá no início da Bretanha, do que seria a Grã-Bretanha, quando ela era uma vila que podia se tornar a Bretanha, e um outro pedaço que acontece na Era Vitoriana. Então, como você pode ver, são duas histórias acontecendo paralelamente, que estão totalmente ligadas. A linguagem não é cansativa, não vai ser pedante, você vai gostar de ler. Sabe o que me lembrou? Eu falei que tem um quê aí, sabe? De Cassandra Clare em Peças Infernais, sabe? Aquele quê ali de Peças Infernais. Gente, tinha hora que eu parava e falava, mano, sabe o que eu falo assim? Então você fala, que da hora, gostei muito. E vale salientar que, como vocês veem, não é um estilo de literatura fantástica que eu tenho trazido no canal. É diferente do que eu tô habituada a ler. Ela construiu bem a história dela, roteirizou bem a história dela, porque são 3 livros, cada um deles falando de um querubim, tá? Esse aqui fala de um, que é a Shaya. Ai, Shaya, meu amor, todo mundo. Quando eu postei no meu Facebook, apareceu gente que eu nem sabia que tinha lido esse livro, falando Shaya. Todo mundo, você vai amar a Vermelha, ela é maravilhosa. O segundo livro que vai chegar aqui, que é a Balança do Coração, e vai ter o terceiro livro que está sendo publicado lá pela editora Pendragon, que também é parceira aqui do canal. Nessa história a gente vai conhecer 2 protagonistas. Uma é a Querubim Shaya, que eu já falei horrores aqui, como vocês viram, que é a Vermelha. Ela é maravilhosa, ela é poderosérrima, ela chega já chutando a porta, sabe? Aquela coisa assim, chama-se A Sentença da Espada. Não precisa explicar, né? Com ela não tem isso de, nossa, ela já chega chutando a porta. E a segunda pessoa é a Mari, que é uma garota que cresceu na Era Vitoriana. Ela é uma garota que ela tem a visão. O que acontece? Essa história diz que alguns seres humanos, que são chamados de atalaia, eles são pessoas que nascem com a visão. Que visão é essa? Elas nascem com a capacidade de ver o mundo espiritual, ver como as coisas funcionam, ver os anjos, os demônios agindo e influenciando os seres humanos. Essa pessoa consegue ver. Agora imagina você, se fosse você, uma criancinha, e de repente você começa a saber, olha um anjo, nossa, que bem, olha um demônio, meu Deus do céu, o que é isso? Socorro, help me. Ela mora lá em Londres, óbvio, é lá perto da Bretanha mesmo, porque tá tudo ligado. E ela cresceu com essa questão, porque ela começou a ver, ela começou a contar, a família começou a achar que ela era doidinha, começou a espalhar, tipo assim, que ela era excêntrica, que ela é uma artista, porque ela é mesmo, ela pinta, ela canta, ela faz um monte de coisa, ela toca, ela é toda artística, toda maravilhosa, mas ela vive nessa questão de ter sido meio que tratada como doida, porque, sabe, com cuidados, ela tem um relacionamento péssimo com a mãe dela, elas não conseguem se entender por nada no mundo, porque a mãe dela quer que ela consiga encontrar um bom marido, que ela faça um bom casamento, toda aquela situação, e ela tá pouco se lixando, diga-se de passagem, até o dia que ela conhece o Anton na academia de artes, porque o pai dela permitiu que ela fizesse uma academia de artes e tal, e aí ela conhece o Anton, e ele é um garoto que também enxerga, mas ele tem outros conhecimentos, e ele chega pra ela e fala, faz um pedido, fala, e vamos conversar, e ele começa a querer saber como é, querer tirar dela as informações do que ela tá vendo, e dá um livro pra ela, ele só fala, olha, eu só queria que você terminasse de ler esse livro, e quando você terminasse, você assinasse no final. Mas se eu chegar pra mim, minha filha, eu sou treinada em Harry Potter, entendeu? Apesar da Gina não ter ouvido, eu ouvi. Se eu chegar pra mim e falar, olha, eu tenho um livro aqui, eu queria que você lesse e assinasse no final, eu já tava jogando janela abaixo. Mas enfim, o Anton é ótimo, é super divertido, eu entendo ela. E a amizade deles nasce e cresce, que é uma treta, porque ela é rusguenta e ele também, e não tem disso. E aí você vai ver isso desenvolvendo e ela lendo,
E conforme ela está lendo essa história, na verdade, nós vamos ver dos pedaços da Shaya, que é a querubim que eu falei pra vocês, lá no que seria a antiga vila que veio a se tornar a Britânia. E a gente vai ver a Shaya chegando nessa vila, uma vila que tá totalmente aprisionada, porque uns druidas muito loucões lá dizem que existe a mãe e que a mãe exige um sacrifício de sangue para manter eles em segurança. E é bem a época que os saxões estão tentando invadir, né? Estão começando a invadir aquele pedaço ali territorial. Então existe aquele medo e muitas pessoas têm sido sacrificadas e mortas por causa disso. E ela chega com uma missão, foi dada uma missão para ela de libertar o povo daquela vila, porque aquele vai ser um povo muito importante. E aí ela vai chegar nessa vila como se ela fosse uma pessoa normal, como se ela não fosse, né? Se ela chegar como uma querubim ia ficar meio estranho. Ela chega como uma pessoa normal, conhece o Tranças, que não chama Tranças, mas eu só consigo lembrar Tranças porque é o apelido, por isso ela ganhou o apelido de vermelha dele. E eles também criam uma amizade, é super legal ver assim a dinâmica deles, você se apaixona pelos personagens. Isso é fato, amei todos eles, amei as nuances deles, sabe? Aquele personagem assim que toca o seu coraçãozinho. E ela vai começar o plano dela para libertar aquele lugar do que na verdade é um domínio demoníaco que tá usando pra matar pessoas, porque quando os saxões chegarem, se esse pessoalzinho não tiver preparado, é morte. E os saxões não são muito legais. Por isso mandaram ela com a espadinha dela, e ela é genial, ela é bonitona, ela é poderosa. E é muito louco porque ela alterna os capítulos, mas pra mim isso não foi um problema, porque você começa a ler e você não sabe o que tá acontecendo, mas conforme os capítulos vão se passando, você vai percebendo que tem ligação, tem que ter uma ligação. E aí aquilo vai te deixando mais intrigado e vai te deixando curioso. E eu gostei bastante, gostei da forma que ela escreve, gostei da forma que ela criou esse mundo, criou essa ideia dessa história. Foi muito legal mesmo, eu gostei pra caramba. E aí você vai lendo e nossa, que fim, nossa, que personagens. Eu virei fãzaça. Já tinha altas amigas que eram fãs. Te entendi, Jéssica Albino, te entendi. Que história deliciosa de ler. Que livro, olha, gente, que livro, você senta e lê rapidinho. Amei mesmo. É uma super história, eu tenho certeza que vocês vão amar. Vou deixar aqui embaixo tudo pra você entrar em contato com a autora, pra você comprar, porque é um livro maravilhoso, é uma nota 5, sem dúvida. Olha, já estou super curiosa pra ler A Balança do Coração, que já sei que não é Shaya, acho que vai ser a Shira, se eu não me engano, que é a outra querubim. Estou super curiosa já para ler. Não esquece de deixar o joinha, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. E eu espero, meu querido Atalaia, que você encontre um excelente lugar para conhecer os querubins, a Shaya e essa história maravilhosa com a gente. Até mais, galera!